Bateu à vontade, a gente faz mesmo. Tava trocando uma ideia com o Douglas Hanson, que é um dos campeões aí que maratonam os conteúdos de Everson HMS. Ontem a live foi top aí com o Ted, com o G. Anderson. Hoje, agora, falei, ao invés de apenas responder pro Douglas uma dúvida dele, eu vou fazer uma live aqui, já esclarecendo pontos relacionados a abaixar peso para voar. Para correr rápido, porque faz total diferença. Ó, o Anthony já aqui com a gente, o Anthony Albuquerque. Bom dia, meu grande, vamos com força. O que eu tenho para passar para você? Um macete muito pouco esclarecido em se tratando de perca de peso. Vou ser bem breve e bem direto ao ponto. Quando a gente fala de perder peso, a gente não fala apenas de fazer restrição calórica. Isso tem que ser feito com muita inteligência. Você viu aí hoje pela madrugada, eu mandei o meu feijãozinho, o meu caldo de feijão. Na realidade ainda tem mais um pouco, tem uma água ali também, o caldo da batata doce roxa, né, que é muito bom. Muitos minerais e vitaminas ficam ali. A saciedade que nos possibilita também é algo fantástico para evitar muita vontade de ficar comendo doce, essas coisas, por causa do alto teor de fibras que esses alimentos contêm, né? Alimentos hídricos, propriamente ditos. Bom, o que eu tenho para passar para você? Quando eu acho que eu vou colocar o meu microfoninho, que o áudio fica melhor. Calma aí. Às vezes dá umas cortadas, né? Então, peraí. Por isso que é bom a gente não ter muita frescura, né? Eu preciso da câmera tal, preciso do equipamento tal, preciso do descambal, filho. Você tem um celular básico aí que faz filmagem. É aquilo. Quem quer dar um jeito, quem não quer dar desculpa. Comigo não tem firula. Então vamos colocar aqui. Deixa eu colocar o microfone aqui, calma aí. Vamos ficar chique. Vamos ficar chique. Eu acho chicoso esses microfoninhos de lapela. Bom, nossa, mas aqui também ficou bem brega, né? Calma aí, deixa eu ajeitar isso aqui. Vamos ver se tá mais estiloso. E aí, o que vocês me dizem aí? Ficou da hora, né? Ficou legal. Tá bom, vamos lá. Emagrecimento. Eu não gosto muito dessa palavra emagrecimento. Parece algo que está muito atrelado à desnutrição. Eu não gosto muito dessa palavra. É uma coisa muito minha. Emagrecer. Eu não gosto dessa palavra. Eu gosto de falar perca de peso. Eu gosto de falar perder peso. Fica leve. É muito mais bonito, né? Aos ouvidos. Pelo menos pra mim. Não sei pra você. Mas vamos lá. Quando a gente fala desse processo, a gente tem que pensar em duas coisas. Na realidade, em uma que vai resumir basicamente as outras. Qual que é o processo fisiológico do nosso corpo quando se trata de perder peso? Resumidamente falando para você, o nosso corpo, quais são as fontes energéticas que o nosso corpo utiliza? Isso tem tudo a ver com a perca de peso. Por quê? Porque o nosso corpo ele vai utilizando fontes energéticas e quando aquelas fontes energéticas ficam muito baixas, ele começa a utilizar outra fonte energética. Aí é que tá. Por que fonte energética? Por que eu estou falando disso? Eu estou falando de metabolismo. Porque sem energia nós não vivemos. A todo momento está acontecendo ou gasto de energia, na realidade, ou gasto de energia, eu ia falar ou ganho de energia, ou gasto. Na realidade, a queima de energia, queima calórica, né? Energia, processos energéticos estão acontecendo a todo momento. Basicamente é isso. É o que a gente chama de metabolismo. A todo momento está acontecendo gasto de energia no nosso corpo. Só que a grande pergunta que a gente tem que se fazer é: o nosso corpo está gastando energia de que forma? Presta atenção, aqui é que está o ponto. De que forma que nós... O Antônio falando, sempre pegando suas dicas, é isso aí, irmão. A primeira maneira que o nosso corpo utiliza para gastar energia é através da glicose, carboidratos. Os carboidratos, eles geram glicose. Então é a maneira mais rápida que o nosso corpo tem de fazer energia. Para quê?
para a gente poder falar, para a gente poder piscar os olhos, para a gente poder dar uma piscadinha. Emerson HMS é besta. Para a gente poder levantar a nossa mão, pensar, raciocinar, andar, qualquer coisa que a gente venha fazer. O nosso corpo precisa de energia. E a primeira fonte de energia é a glicose. O famoso açúcar, né, que se fala. Também não gosto disso. Glicose, pelo amor de Deus. Uma vez que o nosso corpo utilizou muita glicose já estocada no nosso corpo, o que o nosso corpo, aonde ele vai precisar pegar mais energia? Isso num estado em que a gente não está comendo, a gente não está nos alimentando. Estou falando basicamente a gente do jeito que está aqui agora. O nosso corpo está utilizando a glicose que está ali na nossa corrente sanguínea, certo? Porque é a primeira fonte de energia que ele utiliza. Acabou, ou então está prestes a acabar, o que o nosso corpo fala? Opa, preciso de mais. E está acabando a do sangue. Aonde que eu vou buscar? No fígado. Nosso fígado, ele armazena glicose. É o que a gente chama de glicogênio. Certo? Então, ele começa a tirar um pouquinho lá do fígado e jogar para a corrente sanguínea. Tem um hormônio que faz isso, né? Um dos principais é o glucagon. Joga lá na corrente sanguínea, porque está acabando do sangue. Só que vai chegar um momento em que a gente, ainda no estágio sem comer, que até o do fígado começa a acabar também. Opa, então peraí. O do sangue já está pouco. O do fígado, que é o estoque maior, também já está acabando. E agora, o que eu vou fazer? Preciso de energia, preciso continuar vivendo, preciso continuar funcionando. Se a gente continua sem comer, sabe o que o corpo vai fazer? Olha, tá acabando o do sangue, o do fígado também está acabando. Só que eu não posso ficar 100% total sem. Então, eu tenho que usar outra fonte de energia e deixar pelo menos um belisquinho do glicogênio. Que fonte de energia que eu vou usar se está acabando? Gordura. É a segunda fonte de energia que o nosso corpo vai usar. Aí o nosso corpo vai lá nas reservas, tecido adiposo, na nossa reserva de gordura, ácidos graxos e tal, que está lá nas nossas células, e começa a queimar gordura. Para quê? Para produzir energia, senão a gente vai morrer. A glicose do sangue acabou. O glicogênio hepático também já praticamente foi para o saco. A gente está há algumas horas já sem comer. Nosso corpo precisa continuar funcionando. Então, a segunda maneira que ele tem de usar energia é através da nossa gordura estocada. Aí ele vai lá, pega a nossa fonte de gordura e começa a torrar. Torrar a gordura lá para a gente continuar pensando, para a gente continuar nos movimentando, piscando o olho, andando, fazendo nossas coisas. Então você está conseguindo entender que tudo está envolto em geração de energia para a gente viver? É isso. Geração de energia. O famoso metabolismo. Beleza. Vai chegar num dado momento que até a gordura já praticamente vai acabar. E esse momento é demorado. E como é demorado? Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de emagrecer. Porque até o seu corpo, o nosso corpo, usar toda a gordura que a gente tem estocada, moleque, vai semanas, vai meses, dependendo. Aí você olha pra sua barriguinha aí, né? Quanto de gordurinha que tem. Já ouviu? Aquelas pessoas que falam, rapaz, olha, se você ficar sem comer, você ia aguentar mais de um mês com esse tanto de gordura. Pois isso é fato. Porque até o nosso corpo zerar toda a gordura, nossa, vai tempo demais. Só que, claro, né? Tem fatores neurais também, né, que influenciam nisso. Enfim, não vou entrar nessa questão. Aqui é só para você entender como funciona o processo de emagrecimento ou de perca de peso, que eu mais gosto de falar. Então, vamos considerar uma pessoa que tem baixo índice de BF, né? Que é o famoso... Eu esqueci como é que se fala a definição. Body food, enfim, é corpo gordo, BF significa isso. Enfim, é a sigla que é famosíssima aí, entre os marombeiros principalmente. Baixo índice de gordura corporal. Eu, por exemplo, tenho baixo índice de gordura corporal. Faz tempo que eu fiz a avaliação, mas eu acho que deve estar girando aí na casa dos 9% de gordura. 9, 8% de gordura, ou 10 talvez. Menos que 10 com certeza tá. Então,
Quando o meu corpo chega num estágio, e eu estava nesse estágio recentemente, que até a minha gordura corporal, ou a sua, está baixíssima, qual que é a terceira? Aqui nós já estamos na terceira fonte de energia. Eu preciso continuar vivendo. Lembra do raciocínio? Preciso viver. Preciso gerar energia para continuar andando, para continuar pensando, para continuar fazendo minhas coisas. A glicose do sangue já zerou. Glicogênio hepático também já foi pro saco. Gordura já tá baixa. Meu Deus do céu. E agora? O que eu faço para continuar gerando energia? Massa magra. Moleque. Começa a consumir a nossa própria carne, o nosso corpo, para continuar gerando energia. Por isso que quando, não sei se você já ouviu falar caso de raquitismo, quando a pessoa está literalmente desnutrida, tem nações, né, que durante a história e a humanidade passaram por situações gravíssimas nesse quesito. Só que a grande sacada é o seguinte, a gente conseguir manipular, a gente ter inteligência, saber administrar as dosagens, sabermos nos alimentar, suplementar para que tudo permaneça em equilíbrio. Graças a Deus e ao meu esforço contínuo, eu estou conseguindo fazer isso de forma meticulosa e está dando muito bom. Quando chega nesse terceiro estágio, que é o consumo da massa magra, praticamente não vai ser a sua realidade, talvez, nunca vai ser a sua realidade. Isso daí é só mesmo para pessoas que têm um objetivo muito específico, como o meu, por exemplo, né? Que é de fato ficar leve. E uma vez que eu já tenho pouca gordura no corpo, eu falo gordura porque a glicose é só a gente querer que a gente aumenta, né? Comendo carboidratos de alto índice glicêmico, comendo, enfim, carboidrato de maneira geral, a gente enche aí em poucos dias o nosso estoque lá no fígado, o glicogênio intramuscular e tal. Isso aí é tranquilo de encher, sabendo fazer as coisas. Mas agora a gordura demora um pouquinho mais. Então, a gente já tendo um baixo índice, a gente começa a queimar músculo. E por que eu estou fazendo isso? Porque a minha predominância corporal é de músculo. Eu já cheguei no nível, quando eu estava ali com meus 65 quilos, estou falando quando eu estava, porque em breve vocês vão saber o novo peso. Vocês já sabem qual que é o meu objetivo. Quem acompanha a Everson HMS aí, com frequência, de longa data, sabe qual é o meu objetivo, né? Com 65 quilos, eu já praticamente não tinha mais nada de gordura assim para queimar, sabe? Nem de gordura, glicogênio também não. Então eu tive que sacrificar boa parte da minha massa magra para chegar no peso dos corredores de elite. E praticamente já estamos lá, né? Em breve vai ter novidades, aí vocês vão saber aí. E, enfim, eu acho que ficou claro para você como funciona o metabolismo humano em se tratando de consumo de energia, geração de energia. Então, através dessa explicação, você já consegue ter um norte de qual caminho você deve seguir quando você precisa perder peso. Claro que não fazendo as coisas aleatoriamente, ali de alegria, porque viu fulano falar alguma coisa, porque viu uma dica aleatória de Everson HMS. Tudo que eu faço aqui é seguindo uma cronologia básica para tentar fazer você entender como funciona as questões que vão te levar ao seu objetivo. Mas se você não estuda, se você não está sempre ali imerso nessas questões, você precisa de um profissional, de uma boa profissional para te ajudar a não correr riscos, tá? Porque isso, se você faz de maneira desmedida, de maneira ali equivocada, você pode estar correndo sério risco de perder a vida até. É sério, é muito grave isso quando a gente faz sem os devidos cuidados, certo? Eu tô levando para o extremo aqui para realmente te dar esse alerta. A gente precisa saber o que a gente faz, tá? Então sempre tá fazendo exames, sempre tá com um aporte de boas informações, porque da mesma forma que excessos não são bons, déficits, ou seja, faltas também não. Então a gente precisa estar sempre em perfeito equilíbrio. Ainda mais a gente que busca melhora de desempenho. Não vou falar alta performance, porque isso remete muito ao profissionalismo, né? Que é o meu objetivo, mas não necessariamente tenha que ser o seu. Mas melhora de desempenho, convenhamos, todos nós queremos. Pelo menos espera-se assim, né?
Até porque um dos propósitos, o principal propósito de estarmos vivos é a evolução. Evoluirmos em algum aspecto, em algum contexto da vida. A gente tem que estar evoluindo, não pode ficar no mesmo estágio pro resto da vida. Mas enfim. Então, entendido isso, o que que você tem que começar posteriormente a pensar? Não, eu acho que essa explicação já vale seu like, né? Se você não deixar seu like, não seguir aí, você pode ter certeza, só você vai ser o único prejudicado, a única prejudicada. Porque Everson HMS, toda a equipe HMS estamos evoluindo a milhão e vamos seguindo no regaço. Dessa vez a rima não deu certo. Eu ia falar pilhada, mas só ia casar pra mulherada. Pra rapaziada, não. Oh, eu sou doido, eu sei que você me curte, eu sei que você me curte. Bom, vamos lá. Entendida essa questão, o que a gente pode tirar por base? E aqui eu vou resumir alimentos em que você pode se ater para ter uma alimentação saudável, para contribuir para alcançar o seu objetivo. Dentre tantos que você já me viu comer, dando de dicas, etc e tal, alguns eu tenho inserido com um pouco mais de frequência agora na minha alimentação e tem me ajudado a alcançar o meu objetivo, como também zerei praticamente alguns deles. Dentre os quais açúcar, cortei totalmente o açúcar. Açúcar agora eu só estou mandando em ocasiões muito específicas, como por exemplo, uma viagem à família. Recentemente passei 5 dias aí com a família, ó, o Leonardo aí com a gente também, o Souza Ramos, ó, o Tedão. Passei alguns dias aí com a família. E aí eu mandei bolo, mandei chocolate, alguns bolinhos lá, tal. Em outros momentos também aniversário, que são 4 vezes por ano aqui, faz da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, tal. Então, nesses momentos pontuais eu como açúcar sem medo nenhum, sem peso nenhum na consciência. Não açúcar a granel, mas contido ali em bolo, tal, né, etc e tal. Mas agora, nos outros 360 dias do ano, zerei totalmente. Não tô mandando, porque não presta pra nada. Praticamente. Né? Não presta pra nada. Só vai acumulando ali gordura no nosso corpo, porque a glicose que está em excesso vira gordura. E outro alimento também que eu praticamente zerei nesses últimos dias, nessa semana especificamente, depois da competição dos jogos regionais, foi a gordura, propriamente dita. Também zerei gordura. Porque eu entendi que lá a comida também estava muito boa, comi um tanto bom, então eu estava com muita energia lá. Né? Então eu precisava zerar esse estoque aí de gordura para que o meu corpo voltasse a catabolizar. Lembra da explicação anterior? Quais são as fontes energéticas? A gente abaixar para quase zero os meus índices de gordura para continuar seguindo com o meu objetivo, certo? Então, a intenção dessa live, basicamente, passar para você essa sequência, sabe, fisiológica que acontece no nosso organismo. Tendo por base isso, eu tenho certeza que você vai estar muito mais próximo. Enfim, deixa eu encerrar antes que dê problema nessa internet de novo. Isso aqui não é opinião.